Imitação de Cristo, livro 1, capítulo 8. Como se deve evitar a excessiva familiaridade. Eclesiástico 8, versículo 22. Não abras teu coração a qualquer homem, mas trata de teus negócios com o sábio e temente a Deus. Com moços e estranhos conversa pouco. Busca a companhia dos humildes e simples, dos devotos e virtuosos, e trata com eles de assuntos edificantes. Romanos capítulo 14, versículo 19. Não tenhas familiaridade com mulher alguma, mas em geral encomenda a Deus todas as que são virtuosas. Procura intimidade apenas com Deus e seus anjos. Caridade se deve ter para com todos, mas não convém ter com todos a familiaridade. Julgamos às vezes agradar aos outros com nossa intimidade, mas antes os aborrecemos com os defeitos que em nós vão descobrindo. O capítulo 8 nos chama para uma reflexão e para o bom senso. O quanto a gente divide a nossa vida com as pessoas? Talvez a gente tenha que aumentar um pouco a criticidade de que lugar cada pessoa tem na nossa vida. E o que são fatos públicos, notórios, que você pode falar para todo mundo da sua vida e coisas que você acha que cabem à intimidade. Talvez intimidade demais acabe desgastando relacionamentos que não precisam de tal intimidade. Então, talvez a reflexão seja no meu trabalho, quando eu vou prestar um serviço para um cliente, quando eu sou o cliente, com uma pessoa que presta um serviço para mim, num projeto que eu estou fazendo, com a vizinhança, dentro da minha família. Quem tem que ter qual nível de intimidade? Dos meus amigos, dos meus familiares. Durante as conversas, preste atenção. Qual é o tema das conversas? É algo que me deixa num lugar bom ou é algo que me derruba? Contar certas coisas da minha intimidade, projetos que eu estou fazendo para aquele grupo, para aquela pessoa, é algo benéfico que me coloca para cima ou parece que eu não devia ter contado nada? Então, chama para essa reflexão de colocar os pingos nos is, no seu coração, né? Entender o posicionamento e o nível de intimidade que você vai ter com cada pessoa. Vou fazer uma festa de aniversário, só porque eu trabalho com essa pessoa, eu tenho que convidar? Ah, mas eu vou convidar o fulano e não o ciclano? Aí é outra situação, mas até que ponto as pessoas daquele setor da minha vida deveriam participar de tudo da minha vida? Às vezes até da família. Até que ponto aquela pessoa, aquele parente, aquela pessoa da minha família, ela precisa saber de tudo que acontece na minha vida, ela precisa participar de tudo, saber de todas as decisões que eu estou tomando. Até que ponto isso ajuda ou não? E aí fica a reflexão, porque no próprio capítulo 8 ele fala: mas trata de teus negócios com o sábio e temente a Deus. Então, se, por exemplo, você conhece uma pessoa, às vezes nem é da sua família, mas é uma pessoa que você vê que reza muito pelos outros, que você reza por ela, e você sente essa intimidade, é uma coisa. Agora, é uma reflexão até para mim, do quanto a gente abre a nossa intimidade, o que acontece na nossa vida, os nossos problemas, nossos acertos, nossos erros, para qualquer um. Eu acho que se existem coisas na tua vida que você é um livro aberto, de um projeto, de uma ideia, de algo que deu certo, algo que deu errado, e você quer alertar as pessoas sobre isso, sobre que dá certo ou que não dá, e você está muito bem com essa situação das pessoas saberem dessa situação da tua vida, vai lá, dá o conselho. Mas cuidado quando você se pega de surpresa numa conversa e você acaba falando de coisas que para você passou um pouco do limite. Aquela situação de um emprego ou dentro da sua família que você não quer que todo mundo saiba. Então, esse é o momento de reflexão. Se eu não quero que tal coisa seja aberta ao público, será que qualquer conversa em que eu me animo um pouco mais, eu devia
abrir a boca e falar sobre isso? De novo, existem temas da nossa vida profissional, pessoal, da nossa experiência que a gente faz questão de falar para todo mundo, até para o motorista de aplicativo. A gente fala para todo mundo na fila do pão do mercado, porque a gente quer falar sobre esse tema com as pessoas, a gente quer alertar que uma coisa funciona, que a outra não funciona, que outra coisa é golpe. Isso tudo bem. Mas acho que a maior reflexão para a gente existem coisas que são sagradas na minha vida pessoal e profissional, que eu não quero que todo mundo saiba e tenha conhecimento disso? Será que tem alguma coisa que eu passei no passado ou que por acaso eu estou passando hoje em dia que eu não queria me abrir para todo mundo e no meio de uma conversa eu acaba escapando e eu falo? Talvez essa seja uma das grandes reflexões. E prestar atenção em como as pessoas se comportam frente aos seus planos, aos seus sonhos, se elas ajudam, se elas prejudicam, o quanto talvez uma crítica é produtiva, que você pensa, não, eu não gostei de ouvir aquilo, mas realmente eu percebi que eu tinha que pensar sobre esse assunto. É diferente. Não é sobre defender ou prejudicar a tua ideia. É o quanto você vê de honestidade naquela pessoa e que a pessoa realmente quer o seu bem. Então, se, por exemplo, você fala de um projeto para uma pessoa e ela te apoia, mas depois você percebe que ela te apoiou demais e que talvez você tenha se enganado, cometido erros no ânimo que, poxa, ninguém me falou que isso podia dar errado. Então, cuidado, eu não estou falando que uma pessoa que fala cuidado com tal coisa, mas veja o CNPJ do fulano, veja se essa pessoa é boa para se relacionar com sua família. Às vezes as palavras, os conselhos, ou pelo menos simplesmente o que vai sair dessa conversa, serão palavras duras. Não é sobre a pessoa aplaudir sempre você e nem sobre a pessoa vaiar você. É muito mais reflexivo. A pessoa, ela me aplaudiu porque ela quer o meu bem ou porque ela, no fundo, ela só falou por educação? Ou até pior, ela aplaudiu sabendo que podia dar muito errado e que eu podia me endividar, que podia dar muito errado o que eu ia fazer naquele relacionamento, mas ela insistiu, ou seja, foi um conselho ruim para mim. Então pareceu um conselho bom, mas não foi. Ao mesmo tempo, se você conversa com uma pessoa e a pessoa fala, olha, mas cuidado com tal coisa, presta atenção para não cair em golpe, presta atenção naquilo. Quando a gente está tão entusiasmado com o plano, a gente fica super desanimado que tipo, a pessoa me colocou para baixo. Mas reflita, a pessoa te colocou para baixo ou a pessoa estava tentando te preservar de um mal maior? Então, não tem a ver com palavras doces ou amargas. Tem mais a ver com aquela pessoa edifica a minha vida, aquela pessoa para aquele tema cabe comentar com ela, eu vou ter uma reflexão legal, um apoio ou um aviso de algo importante, ou a pessoa tá me deixando me estrupiar. Então, talvez eu não deva contar para ela as coisas. E essa reflexão serve no trabalho e na vida pessoal, com família, colegas e amigos, tá? Tem amigo que pode ser interessante para jogar futebol ou para sair eventualmente tomar um drink, mas cuidado com as palavras que saem daquela boca. Tá? Então é uma reflexão. Não quer dizer que necessariamente você nunca mais vai sair com aquela pessoa, nem dar bom dia, nem feliz aniversário. Mas se você cria uma barreira que, olha, eu não vou falar desses temas com tal pessoa, essa pessoa vai vir com um papinho, com um conselho, eu vou só sorrir, agradecer, mas eu não vou levar para o coração. É sobre isso, não é necessariamente deixar de socializar ou conviver, mas talvez se preservar, pensar. Quando eu converso com essa pessoa, eu saio melhor ou pior da conversa? Essa pessoa me dá conselhos que para minha fé católica faz sentido ou eu posso estar me atrapalhando por causa do conselho dos outros? Santa Teresinha do Menino Jesus fala em História de uma Alma que ela não liga para a opinião dos outros, só a de Deus. Quando ela tinha 16 anos, já no Carmelo, uma freira olhou para ela e falou assim, nossa, como você tem saúde, Terezinha, você vai viver muito tempo, você tá maravilhosa, tem muito vigor. E a Terezinha ficou super animada. Aí não deu 5 minutos, veio outra freira e falou assim, nossa, Terezinha, você tá muito abatida, você tá bem? Madre do céu, essa menina não vai durar 2 anos no Carmelo. E naquele dia, com 16 anos, Santa Teresinha do Menino Jesus notou que a opinião das pessoas é variável
inconstante e não é confiável. Então, ela não vai deixar de conversar com as irmãs, com a família, ela não deixa de conversar e socializar, mas ela coloca no coração um aprendizado. Cuidado com as palavras que eu ouço. Sempre tenho que ficar em oração e refletir junto a Deus e com o Espírito Santo, principalmente, se aquilo me fez bem ou não. Não quer dizer que você precisa bloquear essa pessoa da sua vida. Tem gente que vai, também não tem problema. Mas você pode socializar, dar bom dia, feliz aniversário, às vezes até conversar eventualmente, mas com um alerta na sua alma.